Olá, meus irmãos e irmãs. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudar a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que nos apresenta de forma clara para a nossa reflexão os ensinamentos do Cristo Jesus, para que possamos, através das nossas reflexões e das avaliações que fazemos de todos os ensinamentos que recebemos, à luz das nossas próprias experiências, à luz das nossas vivências nesse plano de provas e expiações, e assim possamos construir uma fé raciocinada. E vamos começar o nosso estudo de hoje com uma página do livro Mais Perto, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, cujo título é Motivos para Desculpar. E essa página começa com um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, onde Jesus nos diz o seguinte: Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então vamos às palavras de Emmanuel. Em muitas ocasiões, quem imaginas que haja ferido, não tem disso a mínima ideia, de vez que terá agido sob a ação compulsiva de obsessão ou enfermidade. Se recebeste comprovadamente uma ofensa de alguém, esse alguém terá dilapidado a tranquilidade própria, passando a carregar arrependimento e remorso, em posição de sofrimento que desconheces. Perante os ofensores, dispões da oportunidade de revelar compreensão e proveito em matéria de aperfeiçoamento espiritual. Aquele a quem desculpas hoje uma falta cometida contra ti, será talvez amanhã o teu melhor defensor, se caíres em falta contra os outros. Diante da desilusão recolhida do comportamento de alguém, coloca-te no lugar desse alguém, observando se conseguirias agir de outra forma nas mesmas circunstâncias. Capacitemo-nos de que condenar o companheiro que erra é agravar a infelicidade de quem já se vê suficientemente infeliz. Revide de qualquer procedência, mesmo quando se enquiste unicamente na mágoa individual e manifesta, não resolve problema algum. Quem fere o próximo, efetivamente não sabe o que faz, porquanto ignora as responsabilidades que assume na lei de causa e efeito. Ressentimento não adianta, de vez que todos somos espíritos eternos destinados a confraternizar-nos, todos, algum dia, à frente da bondade de Deus. Desculpar ofensas e esquecê-las é livrar-se da perturbação e doença, permanecendo acima de qualquer sombra que se nos enderece na vida, razão porque, em nosso próprio benefício, advertiu-nos Jesus de que se deve perdoar qualquer falta, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Façamos então a nossa prece. Deus, Pai de misericórdia e bondade, aqui nos colocamos humildemente nesses momentos de estudo, meditação e reflexão, objetivando trazer para nós e para todos aqueles que conosco estão a Tua palavra, a palavra de ensino que nos traz o caminho da luz. Rogamos a Tua bênção para que nesse momento possamos ter a clareza suficiente para assimilar esses conhecimentos e transformá-los em atitudes
do nosso cotidiano. Obrigado, Mestre Jesus, por ter estado entre nós, por ter nos mostrado o caminho da luz através das tuas atitudes de amor, perdão e caridade. Por trazer para todos nós que vivemos nesse plano de provas e expiações o discernimento de que somente a prática do bem nos levará à elevação espiritual. Obrigado, Mestre. Abençoa este momento de estudo. Esteja conosco, agora e sempre. Aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos que nos acompanham nessa jornada. Agradecemos pela intuição, pelo amparo, pelo acolhimento que temos em todos os momentos difíceis nesta nossa jornada terrena. Estejam conosco, sob as bênçãos do Pai Criador, sob a proteção do nosso Mestre Jesus, para que um dia possamos deixar este plano físico melhor do que aqui chegamos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que assim seja, graças a Deus. Então, assim sendo, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, que tem como tema de hoje, amai os vossos inimigos. E nós vamos nos deter neste que é o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde estão as instruções dos Espíritos, mais exatamente no tema vingança. E para começar esses nossos estudos, nós podemos perguntar o que é amar os nossos inimigos. Nos parece, a princípio, algo extremamente difícil, né? Como é que nós devemos amar aquele que nos agride, que nos ofende, que nos trata de maneira agressiva? Mas Allan Kardec vai nos colocar de forma bem clara, nos dizendo que amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo diverso ao contato de um amigo. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Então, essa forma de entendimento nos deixa claro que amar o inimigo é não desejar o mal para eles. É olhar o inimigo como um enfermo, como alguém que precisa de ajuda. Por isso é que, logo no início desse texto, A Vingança, Kardec vai nos dizer também que a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Então, a vingança é uma atitude de extremo descontrole e é uma atitude de bárbaros, ou seja, é uma atitude daqueles povos primitivos que só tinham como atitude se sobrepor a todos aqueles dos quais eles não guardassem um sentimento de carinho ou de afeto. Então, todos aqueles que não fossem os seus seriam seus inimigos. E ele diz que isso tende a desaparecer. Por que tende a desaparecer? Porque nós estamos em constante processo de evolução, né? E se nós olharmos ao longo da história da humanidade, a gente percebe que existe essa evolução, não somente a evolução intelectual, mas também a evolução moral. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes, sob cujo aprisionamento, se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, que a ela se dão, e a dos espíritos,
que ainda as inspiram. Então, pensar na vingança, que muitas vezes é mal compreendida como sentido de justiça. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem: "Ah, eu quero justiça", mas na verdade com um sentido de vingança, de rancor, de revide. E é exatamente isso que nós temos que nos preocupar no sentido de avaliarmos os nossos sentimentos. E aí, para complementar essa compreensão, essa nossa reflexão sobre, sim, de vingança e como nós devemos combatê-la, como nós devemos amar os nossos inimigos, nós vamos lá no livro No Mundo Maior, que é um dos livros da série Além Túmulo, ditadas pelo espírito André Luiz, né? São um dos 13 livros que compõem essa série, e começa em Nosso Lar e vai até E a Vida Continua. Então, no livro Muito Maior, existe um momento em que há um diálogo entre André Luiz e Calderaro, que é um dos espíritos de luz que aparece, um dos espíritos evoluídos que aparecem ali naquele livro, como grande orientador da equipe socorrista. E nesse diálogo, Calderaro vai esclarecer algumas dúvidas que André tinha exatamente com relação a esse sentimento de perdão, né, de amar os inimigos. E Calderaro ele é muito esclarecedor nessa reflexão, quando ele vai dizer o seguinte para André Luiz: "Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Para transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade." Então, essas palavras de Calderaro nos fazem olhar para aqueles que nos agridem com outro olhar. Não necessariamente o olhar do inimigo, mas muitas vezes o olhar daquele que pede ajuda. Aquele que agride porque não sabe pedir ajuda, que não sabe rogar àqueles que estão à sua volta que ele está em dificuldade, muitas vezes em processos depressivos, e nós não entendemos. Somente procuramos ver aquela expressão de agressividade que eles externam contra nós. E para nos mostrar como nós temos dificuldade para isso, para perceber esses momentos, é que a gente vai recorrer agora a um trecho, na verdade, um texto, uma passagem na vida de Jesus, que está aqui no livro No Roteiro de Jesus. Livro esse que é uma compilação de passagens da vida de Jesus, organizada por Gerson Simões Monteiro, onde ele retirou de 8 livros ditados pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, para Chico Xavier. Desses 8 livros, ele seleciona 59 passagens e coloca nesse livro chamado No Roteiro de Jesus. Então, escolhemos uma dessas passagens para que nos complemente a reflexão sobre por que a nossa dificuldade de lidar com inimigos e lidar com o sentimento de vingança. Esse trecho, cujo título é Revolução Cristã, vai nos mostrar um diálogo entre Jesus e Tomé. Tomé, aquele discípulo, né, que precisava ver para crer, né, era sempre muito questionador, né, sempre trazendo muitas dúvidas para serem esclarecidas pelo Cristo. Então vamos ver esse trecho, que diz assim: ouvindo variadas referências do novo reino, Tomé impressionara-se, acreditando o povo judeu nas vésperas de formidável renovação política. Na verdade, esse era o momento em que vivia a passagem do Mestre Jesus pelo plano físico. O povo judeu, que vivia aprisionado em sua própria terra pelo exército romano,
em que desejava, naquele momento ali, essa libertação e procurava esse grande libertador. E acreditavam eles que esse libertador chegaria com a espada em punho para promover um grande processo de revolução contra os romanos. Então essa era a ideia que eles guardavam na época, né? E por isso aqui está, o povo judeu nas vésperas de formidável renovação política. Indubitavelmente, Jesus seria o orientador supremo do movimento, a esboçar-se pacífico para terminar com certeza em choques sanguinolentos. Esse era o pensamento de Tomé. Não se reportava ao mestre constantemente a vontade do Todo-Poderoso? Era inegável o advento da Era Nova. Legiões de anjos desceriam provavelmente dos céus e pelejariam pela independência do povo escolhido. Então essa era a grande expectativa de Tomé. Justificando-lhe a expectativa, toda a gente se agrupava em redor do Messias, registrando-lhe as promessas. Estariam no limiar da terra diferente, sem dominadores, sem escravos. Submetendo certa noite ao Cristo as impressões de que se via possuído, dele ouviu confirmação esperada. Então, Tomé se dirigiu a Jesus e pediu essas explicações. E aí, sem dúvida, explicou o Nazareno. O Evangelho é portador de gigantesca transformação no mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos. E aí Tomé questiona. Um movimento revolucionário, acentuou Tomé, procurando imprimir mais largo sentido político à definição. Sim, acrescentou o profeta divino. Não deixa de ser. Entusiasmado, o discípulo recordou a belicosidade da raça, ou seja, a ação belicosa, a ação guerreira da raça, desde os padecimentos no deserto. A capacidade de resistência que assinalava a marcha dos israelitas, a começar de Moisés, e indagou sem rebuços. Senhor, confiar-me-ás, porventura, o plano central do empreendimento? Dirigiu-lhe Jesus significativo olhar e observou. Amanhã, muito cedo, iremos ambos ao monte, marginando as águas. Teremos talvez mais tempo para explicações necessárias. Então, nesse momento, Jesus antevê a necessidade de mostrar a Moisés o verdadeiro caminho. Não aquele que ele esperava, mas o verdadeiro caminho da luz. E para isso, ele sabia que essa caminhada que ele prometia a Tomé, no dia seguinte, iria proporcionar as oportunidades de esclarecimento a Tomé através da prática, que certamente eles teriam. O que, aliás, caracterizou muito o processo de ensino que Jesus manteve para o seu povo. Intrigado, o apóstolo guardou o dia seguinte e, buscando ansioso a companhia do Senhor, muito antes do sol nascente, em casa de Simão Pedro, com surpresa encontrou à espera dele, a fim de jornadearem sem detença. Não deram muitos passos e encontraram um pobre pescador, embriagado, a estirar-se na via pública. O Messias parou, acercou-se do mísero, socorrendo. — Que é isso? Exclamou Tomé, enfadado. Esse velho diabo é Jonas, borracho, renitente. Para que ajudá-lo? Amanhã estará deitado aqui às mesmas horas e nas mesmas condições. O companheiro celeste, todavia, não lhe aceitou o conselho e redarguiu. Não te sinto acertado nas alegações. Ignoras o princípio da experiência de Jonas? Não sabes por que fraqueza se rendeu ele ao vício? É enfermo do espírito, em estado grave. Seus sofrimentos se agravam à medida que mergulha no lamaçal. Realmente, vive reincidindo na falta. Entretanto, não consideras razoável
que o serviço de socorro exige também o ato de começar? O aprendiz não respondeu, limitando-se a cooperar na condução do bêbado para lugar seguro, onde caridoso amigo se dispôs a fornecer-lhe pão e lume. Retornavam à caminhada, quando pobre mulher, a toda pressa, veio implorar ao Messias lhe visitasse a filhinha em febre alta. Acompanhado pelo discípulo, o Salvador orou ao lado da pequenina confiante, abençoou-a e restituiu-lhe a tranquilidade ao corpo. Iam saindo de Cafarnaum, mas foram abordados por 3 senhoras de aspecto humilde, que desejavam instruções da Boa Nova para os filhinhos. O Cristo não se fez de rogado. Prestou esclarecimentos simples e concisos. Ainda não havia concluído aquele curso rápido do Evangelho e Jafé, cortador de madeira, veio esfolegante suplicar-lhe a presença no lar, porque um filho estava morto e a mulher enlouquecera. O emissário de Deus seguiu sem pestanejar, à frente de Tomé silencioso. Reconfortou a mãezinha desvairada, devolvendo-a ao equilíbrio, e ensinou à casa perturbada que a morte, no fundo, era a vitória da vida. O serviço da manhã absorvera-lhe o tempo, e assim que se puseram a caminho, em definitivo, eis que uma anciã semi-paralítica pede o amparo do amigo celestial. Trazia a perna horrivelmente ulcerada e dispunha apenas de uma das mãos. O Messias acolhe-a bondoso, solicita o concurso do apóstolo e conduz-la a sítio vizinho, onde ele lava as feridas e deixa convenientemente azelada. Prosseguindo viagem para o monte, mestre e discípulo foram constrangidos a atender mais de 50 casos difíceis, lenindo o sofrimento, semeando o bom ânimo, suprimindo a ignorância e espalhando lições de esperança e iluminação. Sempre rodeados de cegos e loucos, leprosos e aleijados, doentes e aflitos, mal tiveram tempo de fazer ligeiro repasto de pão e legumes. Quando atingiram o objetivo, anoitecera de todo. Estrelas brilhavam distantes, achavam-se exaustos. Tomé, que mostrava os pés sangrentos, enxugou o suor copioso e rendeu graças a Deus pela possibilidade de algum descanso. A fadiga, porém, não lhe subtraíra a curiosidade. Erguendo para o Cristo olhar indagador, inquiriu: Senhor, dar-me-ás agora a chave da conspiração libertadora? O divino interpelado esclareceu sem vacilações. Tomé, os homens deviam entediar-se de revoltas e guerras que começam de fora, espalhando ruína e ódio, crueldade e desespero. Nossa iniciativa redentora verifica-se de dentro para fora. Já nos achamos em plena revolução evangélica e o dia de hoje, com os abençoados deveres que nos trouxe, representa a segura resposta à indagação que formulaste. Enquanto houver preponderância do mal, a traduzir-se em aflições e trevas, no caminho dos homens, combateremos em favor do triunfo supremo do bem. E ante o discípulo desapontado, concluiu: a ordem para nós não é de matar para renovar, mas sim de servir para melhorar e elevar sempre. Tomé passou a refletir imaduramente e nada mais perguntava. Então a gente vê que, mais uma vez, as palavras de Jesus trazem uma reflexão sobre qual é o nosso objetivo nesse plano de provas e expiações. Se nós entendemos que aqui estamos num processo evolutivo, num processo de aprimoramento intelectual e moral, e o nosso crescimento moral ele se dá a partir da prática do bem, do amor, do perdão e da caridade, quem são os nossos inimigos?
E como devemos lidar com eles? Como devemos olhar o inimigo? Para que possamos ter neles, muitas vezes, alguém que nos ensina. Nos ensina a lidar com tolerância, nos ensina a lidar com calma, nos ensina a lidar com paciência. Quantos de nós, no ambiente de trabalho, no trânsito, que é um espaço fértil para desavenças e muitas vezes até a morte. Mas é interessante nós fazermos essa reflexão dentro do nosso próprio lar. Quantas vezes, no lar, as pessoas se degladeiam, brigam por motivos absolutamente fúteis. Aquela toalha molhada em cima da cama, aquela luz que alguém sai do quarto e não apaga, aquela descarga que alguém sai do banheiro e não deu, aquele momento que é chamado para se sentar à mesa e não se senta. Ou seja, centenas de atitudes que muitas vezes nós deixamos de refletir para obedecer, levam a desavenças diversas. E tudo fruto da nossa intolerância, da nossa falta de calma, da nossa falta de paciência. E isso nos leva a ter inimigos. E muitos são ambientes com os quais nós convivemos. Na rua, no trabalho, no trânsito e tantos ambientes que nós vivemos. Por isso, é importante a gente fazer essa reflexão do que pensamos a respeito daqueles que nos agridem. E aí nós vamos, novamente, buscar no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28, as palavras de Jesus. Quando ele nos diz: mas eu vos digo para vós que estáis me ouvindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Mais uma vez, nestas palavras de Jesus, a nossa reflexão sobre como lidar com aqueles que nos agridem. Porque lidar com aqueles que nos agridem é, acima de tudo, lidar conosco. Lidar com a nossa forma de encarar uma agressão. E aí, vamos buscar, mais uma vez, lá no livro No Mundo Maior, um diálogo entre Calderaro e André Luiz. E Calderaro vai trazer para André palavras que o levam novamente a perceber quão é importante nós entendermos os nossos inimigos. E ele diz: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isso mera virtude, senão um princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude moral, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Olha como ele é preciso nas suas palavras. Como essas palavras têm significância à medida que nós olhamos para dentro de nós e a forma como nós encaramos o nosso processo de evolução espiritual. Porque quando ele diz que amar o inimigo não é uma mera virtude, mas é um princípio científico de libertação. Libertação de quê? Libertação desse homem velho que está dentro de nós. Libertação do orgulho e do egoísmo que lá no Livro dos Espíritos nos é colocado como os dois grandes males da humanidade. Olhar para dentro de nós e perceber o quanto somos orgulhosos e egoístas nos faz entender muitas das atitudes que tomamos e às vezes nem nos apercebemos disso, nem nos damos conta, principalmente quando praticamos isso dentro do nosso próprio lar. E isso me faz lembrar um amigo, professor também,
em que ele, uma vez chegando em casa, depois de um dia de trabalho, cansado, ele entra em casa e o seu filho, um filho pequeno que ele tinha, corre para ele e ele diz assim, não, peraí, filho, peraí. Papai está cansado, e ele sai em direção ao banheiro. A esposa, que tinha visto a situação, entra no banheiro, se dirige a ele dizendo assim, meu filho, você passa o dia inteiro na rua cuidando dos filhos dos outros, né? Como professor. Quando você chegou em casa, o que o teu filho queria era apenas te mostrar uma prova que ele tinha tirado 10. Você reparou? O que você fez? E ele me contando isso, dizendo assim, André, eu fiquei vermelho, botei a minha roupa, fui lá, peguei o meu filho, botei no colo, né? E fomos conversar. E ele, né, com muita alegria, foi mostrar aquela prova que ele tinha tirado 10. Quantos de nós nos equivocamos de maneira semelhante quando somos solicitados por um filho, por uma esposa, por um irmão, que seja por um amigo, que às vezes precisa de uma palavra amiga, precisa de um acolhimento, e nós não nos damos conta. Então isso é esse princípio científico de libertação do ser que se refere a Calderaro. Nós precisamos nos libertar desses sentimentos, dessas atitudes negativas que ainda estão dentro de nós, função do estágio evolutivo que nós nos encontramos. E isso é um progresso da alma, é uma amplitude espiritual. Por isso, essa resposta de Calderaro ela é tão importante para André Luiz quanto para todos nós. No sentido de que nós possamos entender que o nosso processo evolutivo ele se dá exatamente nos momentos de dificuldade. É nos momentos difíceis da vida que nós precisamos parar e refletir. Por que é que eu estou passando por isso? Como eu vou superar isso? Eu preciso deixar de lado o meu orgulho, o meu egoísmo, a inveja, a intolerância, porque isso me traz problemas nos meus relacionamentos. É preciso que a gente entenda que a vingança não traz paz no coração. E apenas esquecendo e perdoando é que a gente alcança essa superação. Qual de nós não tem um sentimento triste com relação a um colega de trabalho, a um irmão, a um tio, a um parente, a alguém que fez alguma coisa e que a gente traz aquilo como uma grande mágoa, mas a gente precisa perdoar, para que nós mesmos possamos nos libertar nesse processo, como ouvimos há pouco em Calderaro, nesse processo científico de libertação do ser. Porque a maior vingança que nós podemos ter contra alguém que nos agride é o esquecimento. É a vingança do bem, é a vingança do amor, né? Se é que a gente pode colocar dessa forma, ou seja, você deixar aquilo de lado até para possibilitar aquela pessoa que o agrediu que reflita sobre aquilo. Ou seja, é um não revide, né? Porque não existe vingança mais completa do que o perdão. A forma de nós revidarmos uma agressão é o perdão, é muitas vezes o silêncio que faz a pessoa rever o que fez, refletir sobre o que fez. Porque com a vingança, verdadeiramente, a vingança exposta sob forma de agressão, o homem se iguala ao seu inimigo e às vezes até o supera. Quando nós agredimos aquele que nos agride, nós estamos nos igualando a ele. E se nós não gostamos daquela atitude, por que é que vamos cometer a mesma atitude? E quem tem Deus no coração sabe que a vingança não vinga, que a inveja não maltrata e os inimigos não vencem. Porque para todo mal há cura. Para todos há o perdão divino. Para todos há a possibilidade de resgate. Enquanto alguém procura a vingança, não vai conseguir essa vingança, só vai conseguir se endividar cada vez mais. Quando você inveja, você não maltrata ninguém.
E é preciso que a gente procure olhar esse plano como um plano de provas e expiações, é um plano de aflições, de dificuldades, para que nós possamos entender e superar tudo isso que estamos vivenciando. Amar os inimigos para o incrédulo, para aquele que não crê nisso, é um contrassenso, né? Aquele para quem a vida presente é tudo, para o materialista, ele só vê o inimigo como um ser nocivo, que perturba o repouso dele e unicamente ele deseja a morte. É o que ele pensa, ele quer se livrar. Mas o homem que se eleva espiritualmente, que não se julga ofendido com os insultos daquele que considera seu próximo, ele não procede dessa forma, né? Existe até uma história interessante do caminhão de lixo, né? Em que um motorista de táxi ia saindo de um estacionamento, levou uma fechada, quase que bate, e o outro motorista ainda disse umas palavras agressivas para ele. Ele só estendeu a mão e disse: vai com Deus, meu. E o passageiro que estava atrás achou aquilo estranho. E aí, né, perguntou ele: poxa, mas o cara ali quase bateu em você, quase causa um desastre, você ainda tem essas palavras para ele? Ele diz assim: é, minha senhora, porque aquele ali é um caminhão de lixo. Essas pessoas que vivem agredindo, que vivem por qualquer motivo, xingando, ofendendo, são verdadeiros caminhões de lixo, são pessoas que acumulam o lixo da ofensa, o lixo das frustrações, o lixo das dificuldades que vivenciam. Então, essas pessoas são caminhões de lixo, e a gente não pode trazer para nós o lixo dos outros. Então, para aquelas pessoas que nos agridem, a gente repele. Aquele lixo mental que está ali acumulado, que fique lá. Ou seja, que aquele caminhão de lixo consiga descarregar aquele lixo em outro. Porque a gente não vai aceitar isso. Não, quando a gente lida com o outro, se nós temos para o outro, mesmo que seja um adversário, mesmo que por ele nós tenhamos um desafeto, mas a gente tem que colocar acima de tudo o equilíbrio. E é uma história dessa muito interessante que aconteceu entre duas pessoas que tinham um desafeto muito grande, mas que tem um final muito interessante. Essas pessoas são Plácido Domingo e José Carreiras, né? Dois cantores, né? Com vozes fantásticas, né? Dois espanhóis. O Plácido Domingo era madrilenho, né? Natural de Madrid. E José Carreiras, catalão, né? Natural de Barcelona. E eles chegaram num determinado momento onde a rivalidade era tão grande que quando um assinava um contrato para se apresentar num teatro, numa casa de shows, rezava no contrato que o outro não poderia estar presente. Até que, num determinado momento, o José Carreiras contrai leucemia. Teve uma leucemia, um processo muito forte, né, um processo que abalou muito, não só a saúde dele, mas a vida financeira dele, porque foi um processo demorado, um processo que consumia idas aos Estados Unidos para o tratamento. E ele passou por momentos muito difíceis. E aí ele descobriu que em Madrid havia uma fundação chamada Fundação Formosa, que ajudava pessoas com leucemia. E aí ele recorreu à ajuda dessa fundação, foi amparado por ela, né, que custeou boa parte do tratamento, que o ajudou. E quando ele ficou curado, ele retornou a essa fundação porque ele queria ajudar a fundação, ele queria ser um dos contribuintes dessa fundação. E aí, qual foi a surpresa dele? Que ele descobre que essa fundação foi criada pelo adversário dele, o Plácido Domingo, e criada com o objetivo de ajudá-lo. Olha que coisa interessante, né? Olha como é que a essência do amar o inimigo, né, se fez presente na vida desses dois homens. O Plácido Domingo criou uma fundação
para ajudar as pessoas com leucemia, mas que tinham o objetivo maior de atender o José Carreiras. E quando o José Carreiras descobriu isso, ele se fez presente num show do Plácido Domingo e ele subiu ao palco e de joelhos ele pediu desculpas, né, por todo aquele período de adversidades que acontecia entre eles. E uma vez, dando uma entrevista, o Plácido Domingo, uma repórter perguntou a ele por que ele fez isso. Por que ele criou uma fundação para ajudar o José Carreiras se eles eram adversários? E o Plácido Domingo responde dizendo, porque uma voz como aquela não poderia perder-se. Então a gente tem nessa história verídica, né, a verdadeira essência do amar o inimigo. Né? Ele tinha ali um grande adversário, que poderia ser um grande inimigo, não somente porque era um concorrente dele, mas porque eram duas pessoas nascidas em duas comunidades que têm um antagonismo muito grande na Espanha, né? Os madrilenhos e os catalães, mas nem por isso o Plácido Domingo permitiu que isso atrapalhasse essa relação entre eles. Né? E refletindo sobre essa questão do nosso próprio comportamento diante da vingança, eu recorro aos 5 princípios da felicidade, ditado por Joana de Ângeles para Divaldo Franco, e um deles particularmente importante nessas nossas reflexões sobre vingança, que diz o seguinte: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço é o que me faz mal, porque me faz um indivíduo mau. Vamos ler novamente? O mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço é o que me faz mal, porque me faz um indivíduo mau. Então, se eu consigo refletir nesse aspecto, ou seja, quando eu faço mal a alguém, quem está sendo mal sou eu. Eu é que estou sofrendo o mal, porque eu estou me tornando um indivíduo mau. Então, quando alguém se deixa dominar pelo sentido de vingança, de praticar a vingança contra alguém, quem está se endividando é aquele que o pratica. Ele está fazendo o mal contra ele mesmo. Por isso, a gente precisa entender com clareza o que é amar o inimigo. Porque na visão espírita, nós estamos num plano de provas e expiações. Nós estamos num plano de dificuldades. Particularmente, estamos vivendo esse momento da pandemia como um momento de muito sofrimento para muitas pessoas. E é preciso que a gente entenda que nós precisamos colaborar com todos, de todas as formas possíveis. E nós estamos lidando com espíritos em diversos estágios evolutivos. Por isso, olhar para aquele que nos agride com o olhar de quem está vendo alguém que precisa de ajuda, ou seja, de um espírito que está num processo evolutivo talvez inferior a nós. É um irmão que precisa de ajuda. E que as dificuldades fazem parte desse processo, mas elas são oportunidades de crescimento. Essa é uma visão importante que Jesus nos deixou. Quando estamos em dificuldades, estamos em oportunidade de crescimento, ou seja, é o momento de nós refletirmos, colocarmos a nossa mente para trabalhar, para criar soluções, para criar outros objetivos, como, por exemplo, nós estamos fazendo aqui agora. Se não podemos realizar as nossas reuniões, os nossos estudos presenciais, nós vamos fazer o quê? Ficar todos trancados em casa? Não. Nós fazemos uso dos processos de mídia para que possamos estar juntos, distantes fisicamente, mas unidos pelo pensamento, pelas reflexões, pelos estudos, como estamos fazendo agora. Mas, acima de tudo, que a prática do perdão é o único caminho para combatermos o sentimento de vingança. Perdão que ainda é muito difícil. Com certeza é muito difícil.
Porque quando pensa-se em perdão, normalmente pensa, eu te perdoo, mas não passa na mesma calçada que eu. Não. Não é esse o perdão que o Cristo nos ensinou. O verdadeiro perdão, a essência do perdão é aquele que nós colocamos o coração. É aquele que nós entendemos que aquele que nos agrediu é um irmão que precisa de ajuda. E se um dia pudermos, vamos ajudá-los. Vamos colocar o nosso coração aí para funcionar no sentido de termos a essência do amor na prática do perdão. Porque o orgulhoso, né, vê esse ensino parece covardia. O orgulhoso olha essa atitude como covardia, porque ele não compreende que a gente precisa de mais coragem para suportar um insulto do que tomar uma vingança, colocar uma vingança em prática. A gente precisa de muito mais coragem para receber uma agressão em silêncio do que para praticar uma vingança. E essas pessoas não compreendem porque a sua visão não consegue ir muito longe, consegue ultrapassar o presente. E aí nós estamos falando da verdadeira evolução espiritual. Aquela que transcende o momento presente. Aquela que entende que o que nós praticamos hoje vai se refletir lá na frente. É a lei de causa e efeito. Por isso Jesus teve como objetivo condenar a vingança sobre todos os aspectos. Né? Porque enquanto Moisés, porque na época cabia, né? Quando Moisés diz olho por olho, dente por dente, algo em torno de 1400, 1500 anos antes de Cristo, mas passa todo esse tempo e Jesus chega e não mais olho por olho, dente por dente, mas amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Olha que salto no processo evolutivo do ser humano, do espírito. Por isso é que nós temos que refletir muito, com muito cuidado, né? E principalmente olhando para dentro de nós. Porque nós precisamos arrancar de dentro de nós esses sentimentos que só nos atrapalham, que só nos endividam, que só criam dificuldade no nosso convívio com todos os outros, principalmente dentro do nosso próprio lar. Que façamos desse momento um momento de autoconhecimento, um momento em que nós nos reconhecemos seres ainda num processo evolutivo muito inferior, que carece de muito crescimento para que nós possamos verdadeiramente colocar em prática o perdão. E façamos então, nesse momento, rogando ao Pai Criador as bênçãos necessárias, a nossa prece final, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, nesse plano de provas e expiações, vivenciando todas as dificuldades, mas vivenciando com fé, com perseverança e com coragem. Deus Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de vivenciarmos todas as aflições, entendendo que num passado remoto, pelas nossas atitudes enganosas, pelos nossos equívocos, pelos nossos erros, nós preparamos o presente que estamos vivendo. E que possamos, nesse presente, preparar um futuro melhor através da nossa transformação interior, através da prática do amor, do perdão e da caridade, como nos ensinou o Mestre Jesus. Obrigado, Mestre, por todos os teus ensinamentos, por todo o amparo que nos dá. Obrigado aos nossos mentores espirituais. Pedimos as vossas bênçãos que estejam sempre conosco, nos amparando e nos auxiliando. Que a nossa jornada, nesse plano de provas e expiações, seja uma jornada de luz, pois que olhamos para dentro de nós, nos percebemos em processo evolutivo e com fé e resignação traçamos essa jornada para que saiamos dela melhor do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Assim sendo,
Desejamos a todos os irmãos muita paz, muita saúde e que possamos passar por esses momentos difíceis com muita coragem. Que Deus abençoe a todos.